Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Matemática Class. Eu sou o professor Sandro Able e nessa aula iremos trabalhar fatoração por fator comum em evidência. Vamos nessa! Bem, pessoal, então vamos nessa. Observe aqui o nosso exemplo, fatore completamente o polinômio, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é obter o máximo divisor comum de 12, 16, e 64, ou seja, dos coeficientes. Para quê? Para descobrir qual que vai ser a parte numérica, que vai compor aí o fator que vai ser posto em evidência, ou seja, esse fator comum, tá? Nós podemos usar a seguinte técnica para isso. Então, escrever aqui o 16, o 12 e o 64, certo? E aí, colocar uma barrinha aqui do lado e utilizar a decomposição em fatores primos, tá? Então, observe que tanto o 16, quanto o 12, quanto o 64 podem ser divididos por 2. Então, nós vamos dividir. O 16 vira 8, o 12 vira 6, o 64 vira 32. Observem também que esse número 2 dividiu, então, todos os números do outro lado. Toda vez que o fator dividir todos os números, então você vai marcar ele aqui com um círculo, beleza? Vamos continuar. Ainda dá para dividir por 2. O 8 vira 4, o 6 vira 3 e o 32 vira 16. Esse daqui também dividiu todos, então nós marcamos ele com um círculo, tá? Ainda dá para dividir por 2. Porém, agora só dá para dividir por 2 o número 4 e o número 16. Vamos lá. 4 vai virar 2, 16 vai virar 8. Só que esse 2 ele não dividiu todos. Então, você não marca ele com um círculo, ok? Bom, o 3 nós podemos, então, baixar. Ainda dá por 2, o 2 vira 1, o 8 vira 4, E o 3 nós baixamos aqui. Ainda dá por 2, certo? Onde o 4 vira 2, o 3 baixa, dá por 2 que dá 1, e já finalizando aqui, então, vai dar por 3 que vai dar 1, tá bom? Então, quem que vai ser o máximo divisor comum? O máximo divisor comum de 16, 12 e 64 vai ser o produto dos números que você marcou com círculo. 2 e 2, ou seja, 2 vezes 2, 4, tá? Então, vamos escrever isso. O máximo divisor comum é o número 2 vezes 2, 4. Ok, pessoal? Então, nós sabemos que o coeficiente, que é a parte numérica do fator que irá ser posto em evidência, é o número 4. Já podemos escrever isso, tá? Agora, esse fator ele também pode ter parte literal, ou seja, variáveis, incógnitas, letras, ok? E essas letras serão as letras comuns, tá? A todas as parcelas, porém tomadas com o menor expoente. Então, observe que o x está em todas as parcelas. Nós temos ele elevado ao quadrado, nós temos ele elevado ao cubo e nós temos aqui também ele elevado ao cubo. Então, para representar o x aqui no fator comum, nós vamos escolher com o menor dos expoentes, que nesse caso é 2. O y também está em todas, Mas o de menor expoente é esse y aqui. Lembrando que quando não aparece o expoente, é porque esse expoente é o número 1, tá? Então, ele é o de menor expoente. Então, vamos escrever o y aqui. Então, esse cara aqui, 4x² é considerado o nosso fator comum, e é ele que nós vamos colocar em evidência. Lembre-se, colocar em evidência é colocar multiplicando um parênteses, E dentro desse parênteses, irá aparecer um outro polinômio, De forma que se eu efetuasse a propriedade distributiva, iria voltar no polinômio que eu tinha antes, ou seja, as duas expressões serão equivalentes, tá bom? Para obter cada uma das parcelas desse polinômio que vai estar aqui dentro, nós podemos fazer da seguinte maneira. Pegar o polinômio que está sendo fatorado e dividir ele todo
pelo fator que foi colocado em evidência. E nós podemos fazer isso por partes, né? Podemos pegar primeiro só a primeira parcela desse polinômio, observem aqui, e dividir por quem colocamos em evidência, tá bem? Então, observe, 16 dividido por 4 vai dar 4. X² com x² nós podemos cancelar, ok? E o y² dividido por y, mantém a base, né? Subtrai os expoentes, então 3 menos 1, que está aqui embaixo, quadrado, certo? E esse 4y², então, vai ser a primeira parcela aqui dentro dos parênteses, tá bem? Nós podemos fazer isso agora também com o 12x⁴y, né? Dividido por 4x²y. Então, 12 dividido por 4 é 3, tá? O x⁴ por x², ele vai dar x apenas, vamos escrever aqui, x, e o nosso y, né, irá cancelar, tá? Então, a parcela que deve ser escrita dentro dos parênteses agora é mais 3x, ok? Repare que a outra é menos, né? Então, já podemos colocar o menos aqui, tá? É a vez agora do 64x⁴y², tá? Dividido por quem colocamos em evidência, pelo fator comum. Reparem, 64 divididos por 4 vai dar 16, tá? x⁴ por x², x, e y² por y, tá? Vai dar y, ok? Então, a terceira parcela aqui é 16xy. Beleza, pessoal? Então, é isso. Espero que tenha ajudado. Um grande abraço e até a próxima.